A Torá que me interessa, a Torá que me aproxima a Deus, a Torá que me faz um homem melhor, um pai melhor, um servo melhor, um marido melhor. Essa Torá é que você deve guardar e se preocupar com ela. Não é qualquer Torá. A Torá é uma só, mas a forma que ela é apregoada ao mundo é muito diversa. A Torá que nos restaura, que nos aproxima a Deus, e a Yeshua, a verdadeira Torá, o verdadeiro estudo da Torá, aproxima o homem a Yeshua, e não o distancia de Yeshua. Moisés anuncia isso. Yeshua anuncia isso. Quem crê em Moisés, crê em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Quem crê em Moshe, crê em Yeshua. Quem estuda a Torá da forma correta é aproximado a Yeshua e não distanciado. Essa é a Torá que me interessa. É quando o autor do livro de Atos, Lucas, diz, olha, e eles, os discípulos de Yeshua em Jerusalém, perseveravam na Torá de Dahé, doutrina, na Torá, perseveravam na Torá dos apóstolos e dos profetas. Que Torá é essa? A Torá dos profetas, sim, a forma como os profetas de Israel anunciavam a Torá ao mundo. Uma forma consciente, uma forma responsável, uma Torá com poder. Uma Torá espiritual. Torá espiritual. A Torá nos revela a Deus. Perseveravam na doutrina, na Torá dos apóstolos e também dos profetas. Eu citei aqui na semana passada o Tratado de Sanhedrin, Tratado Babilônico, Talmud, pessoal. Os rabinos atestam que toda a Torá escreveu sobre os dias do Messias. Toda a Torá descreve, anuncia os dias do Messias. A Torá é espiritual. A Torá é profética. Por que eu a estudo todas as semanas? Porque ela me aponta para Yeshua e ela me aponta para a redenção final. Paulo declara, porque toda a escritura é boa e útil, serve para aprimorar o servo de Deus. Toda a Torá, naquela época não tinha Novo Testamento. Paulo escreve isso em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo que, referindo-se à Torá. A Torá é útil, ela guia o homem à salvação através de Yeshua. Olha só, Paulo repetindo o que os rabinos de Israel falaram séculos depois no Talmud. Se a Torá é o poço, Yeshua, o Messias, é a água. A Torá serve para o quê? Conter a água, manter a água, resguardar a água e levar as pessoas à água. Para isso existe o poço, para levar as pessoas à água. Não há sentido estudar a Torá sem o Messias. Não há sentido estudar a Torá e largar o Messias. Pior ainda. Quem estuda a Torá e larga o Messias, está estudando a Torá da forma incorreta. Olha, em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, tem uma frase lá que muito pouco conhecida. Lá no final dos tempos, o milênio sendo inaugurado, aquele ambiente sobrenatural, futurístico, muitos até o chamam de cabalístico, até creio que autores da Cabala se inspiraram no livro de Apocalipse para escrever o Zohar. Lá em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Yeshua, João vai adorar um ser, e o ser fala com ele, não me adora não, sou conservo teu, levanta, adora a Deus.
E aí ele fala o seguinte, o ser fala para João. Porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia, Ruach Nevuah. Edut Yeshua, Ruach Nevuah. O testemunho de Yeshua, a evidência de Yeshua é o quê? O espírito da profecia. Então, quando eu analiso a Torá com os olhos proféticos, quando eu enxergo a Torá com os olhos do Ruach, eu estou enxergando o quê? O espírito profético da Torá, consequentemente, o espírito da profecia é o quê? Testemunha de quem? De Yeshua. Por isso, é que quem estuda a Torá sem olhos proféticos, não enxerga Yeshua. Por isso que eu tenho aqui me incumbido em ensinar a você a ver este livro de Deus com olhos proféticos. Tudo tem um reflexo no futuro. Todo o processo de redenção de Israel do Êxodo, a atuação de Moisés, tudo que Moisés fez e fala, reflete naquilo que vai acontecer na segunda redenção. A primeira redenção foi lá no Egito, a segunda redenção será em Jerusalém, para o mundo inteiro. E assim como o primeiro Redentor, Yeshua vai fazer um paralelo ao primeiro Redentor. O segundo Redentor vai agir em imagem ao primeiro Redentor. O primeiro Redentor tem por objetivo o quê? Não só Moisés remiu o povo pelo poder de Deus, mas ele apontou para quem? Para o segundo Redentor. Olha, vai vir um profeta aí semelhante a mim. A ele vocês têm que dar o quê? Ouvidos, obedeçam a sua voz. Moisés anunciou o segundo Redentor. Moisés viu o segundo Redentor. Então o Êxodo é para te ensinar não só o que aconteceu com os judeus lá há 3.500 anos, mas é para te ensinar o que está para acontecer, pessoal. Por isso que o livro que tem mais paralelos com a Torá é Apocalipse. Você tem o Redentor Moshe, e Yeshua regressando como rei para implantar o seu reinado milenar. Você tem Faraó e o seu exército sendo afogado no Mar Vermelho e no Apocalipse. Satanás, o dragão, a besta e os seus o quê? Sendo jogados no lago no mar de fogo e enxofre. Lá no Êxodo, quando eles terminam de atravessar o Mar Vermelho, Moshe canta o que a Deus? O cântico da redenção, a canção de Moisés. E o que você vai cantar com Yeshua, lá em Apocalipse capítulo 15, com os remidos de Deus? A mesma canção de Moisés. E a canção que o Cordeiro vai te ensinar, que é a Torá. É um paralelo. João escreveu tantos paralelos e as pessoas não enxergam. O primeiro Redentor escreveu sobre o segundo Redentor. Por isso que Yeshua diz em João capítulo 5, vocês não creem em Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu sobre mim. Olha aí, palavras do próprio Yeshua. O testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Se você não tiver essa consciência, ao estudar a Torá, ao se embrenhar por estudos do judaísmo, você corre o sério risco de ser isca fácil para homens, judeus, muitas vezes, que odeiam o Messias, que estão cegos em relação à identidade de Yeshua e que vão tentar te convencer que Yeshua não é o Messias. O convencimento que Yeshua é o Messias é algo que não é só de argumento, ele não se restringe ao argumento pessoal. Argumento por argumento, você sempre vai achar alguém que elabora melhor do que você. Você sempre vai ter provas que são achadas e encontradas, citações mirabolantes, que vão atestar contra Yeshua, é lógico. O Talmud tem um tratado inteiro contra Yeshua. O que assegura a nossa fé
não é só o argumento. É claro que eu tenho argumentos para defender Yeshua como o Messias de Israel. Mas o que assegura a minha fé é a minha experiência. Ninguém tira isso de mim, não tem argumento que tira a experiência que eu tive com ele. E foi pessoal, foi eu e ele. Ele se revelou a mim. Ele se revelou à minha casa. Ele salvou a minha família. Ninguém tira isso de mim. E ao longo da minha vida eu tento estudar a Bíblia, ensinar a Torá, mas eu tento, acima disso, ter experiências com esse Deus, ter experiências com o seu ungido. Ele falou que se nós abríssemos a porta do nosso coração, Ele iria lá e faria morada lá com o Pai, eu seria sua casa, seu santuário. Eu busco essas experiências, e foram essas experiências que fortaleceram a minha fé. A fé baseada só no argumento, a crença baseada só na lógica, é débil, é falha, é frágil. Por isso que o sujeito entregar a vida para Yeshua não é um resultado de conclusões. Eu cheguei à conclusão que Yeshua é o Messias. Não é isso. É uma obra do Espírito. O Espírito profético é o testemunho de Yeshua. E contra isso, não tem ninguém que possa tirar isso de você, meu irmão. João escreve, eu vou ler para você. Em 1 João, capítulo 1, capítulo 2, 1 João capítulo 2, a partir do verso 18. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Acompanhe comigo. Porque se a sua fé não está baseada em experiências, você ficará como a palha ao vento. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo com o coração? Quem está me assistindo está ouvindo com o coração? Fé que não é baseada em experiências pessoais é uma fé frágil, é religião. Eu não estou preocupado com religião. Fazer coisas sem ter experiências é religião. Então eu não sou abalado. A minha fé não é abalada, porque ela é construída com experiências pessoais, experiências de intimidade com o Eterno, de oração, de resposta de oração, de atuação de Deus na sua vida todos os dias, de libertação, de cura, de mudança de vida. Esse é o poder do Mashiach, essa é a Torá do Mashiach. Me fala que Torá de rabino aí fora, que muda uma vida de um adúltero, de um drogado, de um viciado, de um pedófilo, me mostra. Muitas vezes há uma mudança externa, mas o coração está lá lutando para conseguir andar na luz. A Torá que liberta, a Torá que muda de vida, a Torá que faz a verdadeira teshuvá, o retorno a Deus, é a Torá do Mashiach, é o poder do Mashiach, é o Espírito do Mashiach em você, escrevendo lá a lei no seu coração, escrevendo lá no seu coração, ó, não adulterarás. Agora, não adulterar vai fazer parte da sua natureza, não vai ser algo escrito num pedaço de papel, nem numa rocha. Isso é que é escrever a lei no coração do homem, é tornar a lei parte da natureza do homem. Você guarda a lei naturalmente, você não mente, não rouba, não adultera, não dá falso testemunho, naturalmente, porque você é um novo homem, uma nova mulher. Essa é a obra do Mashiach. São por essas experiências que a nossa fé deve se basear, deve se agarrar. Já contei a vocês histórias de rabinos discípulos de Yeshua, que nunca deixaram de ser judeus, mas também nunca se tornaram cristãos, adeptos à religião cristã, catolicismo, protestantismo, continuaram judeus, discípulos de Yeshua, 100% judeus, 100% servos de Deus, discípulos de Yeshua.
como famosos rabinos, foram questionados, foram sabatinados. E esses rabinos ali, testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Sabatinados, e aquela comitiva toda falando, como que você pode crer em Jesus? Olha esse texto, olha aqui o Talmud, fala isso, olha o que diz o Zohar, olha o que diz os nossos sábios, olha o que diz isso, ele não é o Messias, olha isso, olha aquilo outro. E o rabino escutando tudo durante horas. No final, crendo-se que ele já havia se convencido, disseram a ele, agora, você ainda crê que Yeshua é o Filho de Deus? Ele teve uma visão, o Mashiach se revelou a ele. E aí em Israel começaram a ouvir os boatos, sabatinaram o pobre do rabino. Isolaram-no, marginalizaram-no por completo, e depois de um tempo fizeram lá uma grande comissão, com os maiores líderes rabínicos de Israel. Todos deram seus argumentos contra a messianidade de Yeshua. Ele ouviu tudo. Ao término da conferência, deram-lhe a palavra. O senhor agora está convencido que Yeshua não é o Messias? Agora, você ainda crê que Yeshua, Yeshua, é o Messias de Israel? Ele se levantou, olhou para aquela quantidade de ortodoxos e disse, não. Eu não creio que Yeshua é o Filho de Deus. Agora, eu não preciso crer. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. Porque eu tive experiências com Ele. E a experiência suplanta o crer. Eu não preciso crer. Eu sei que existe. Uma coisa é você saber sobre algo. Crer em algo. Outra coisa é você saber de alguma coisa. Conhecer. O rabino respondeu para a turma, olha, eu sei que Yeshua é o Messias. O meu relacionamento com ele é tão íntimo que já suplantou a crença. A crença já ficou para trás. Eu sei. Ele é o meu Messias. Experiências, pessoal. Não transforme a sua fé num grupo de estudos. Fé não é grupo de estudo. Fé não é argumento. Fé é experiência com Deus. Tem a sua fé baseada em grupo de estudo, em estudos, em artigos, e você vai ser abalado com qualquer maluco que escrever qualquer bobagem aí. Nossa luta deve ser feita. Nossa conduta, defendendo o nome do Mashiach, deve ser feita. Eu alerto, eu preparo, eu aviso as pessoas, a gente alerta sobre falsos mestres, falsos profetas, alerta sobre a doutrina de demônios, sobre a falsa Torá, a gente alerta. Mas uma vez que a pessoa conscientemente diz, olha, eu ouvi, eu entendo, mas eu estou declarando que Yeshua não é mais o Messias. Quando a pessoa faz isso, o que eu faço? O filho morreu. Lembra de Davi com o seu filho de Batseba? O filho morreu. Aqui, ó. E vamos continuar o trabalho. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Eu estou preocupado com os vivos. Estou preocupado com você. Com eles eu não me preocupo mais. Já entreguei-os nas mãos de Deus. E Deus sabe muito bem como lidar com esses falsários traidores. E é a especialidade dele. Sabe muito bem como tratar com falsário e rebelde. É a especialidade do Eterno. Então entregue nas mãos dele. Nós ficamos aqui trabalhando,
defendendo o nome de Yeshua, e eu quero dar um alerta a você, que esse tipo de coisa já acontecia lá no primeiro século. E João escreve aqui alertando sobre isso. Ouça com os ouvidos do coração que eu vou ler para você agora. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como vocês ouviram, já vem um anticristo, o antimessias. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. É ou não é a última hora? A quantidade de anticristo que eu estou... As pessoas acham que anticristo é aquela figura líder mundial. Não, não, não. O anticristo está na internet aí fazendo vídeo no YouTube. Todo dia você não está percebendo. Está escrevendo livro e você não está percebendo. João falou, há muitos anticristos. E estão se multiplicando por quê? Porque já é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém, amém e amém. Estão entendendo? Quem está me assistindo na internet está entendendo isso aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês possuem a unção que vem de Yeshua, do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Crer em Yeshua é unção, é transformação, é o Espírito, o Ruach de Deus em você, não é só crer. Eu não vos escrevi porque vocês não sabiam a verdade, não, mas porque vocês sabem a verdade, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Este é o anticristo. Estão entendendo aqui? Pare de ficar procurando o anticristo aí na União Europeia, nos Estados Unidos. O anticristo está aí, meu amigo, no seu computador. Esse é o anticristo que nega que Yeshua é o Mashiach. E ele se faz isso. Esse é o anticristo que nega pai e filho. Porque quem nega o Mashiach, nega Deus. Todo aquele que nega o filho, verso 23, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Se não crê em mim, não crê naquele que me enviou. Permaneça em vós, todo mundo que está me ouvindo agora, fique, plante dentro do seu coração, o que você tem ouvido desde o princípio. Se dentro de vocês permanecer o que desde o início vocês têm ouvido, também vai permanecer em vocês o Filho, vocês vão permanecer no Filho e no Pai. Guarde aquilo que você aprendeu, guarde aquela experiência que você teve, as 7 chaves. Permaneça no Filho, permaneça no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Tem gente aí que anda a procurar te enganar? Tem gente que quer te enganar? Falando que Yeshua não é o Messias? É por isso que está sendo escrito isso aqui. Mas vocês, a unção que dele recebestes, permanece em vocês. E vocês não têm necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam então nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e orgulho, e dele não nos afastemos com vergonha na sua vinda. Ah, o que eu estou falando agora.
A vinda dele é certa e vai ser gloriosa. E eu não quero ser aquele que vou sair correndo com o rabo entre as pernas, envergonhados. Eu quero ser aquele que vai recebê-lo, com os olhos fitos aos céus, lá em Jerusalém, e vou dizer a ele a altos pulmões: Baruch haba melech Israel beshem Adonai. Bendito és tu, rei de Israel, em nome do Senhor. E sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, quer meu conselho? Atente às palavras de João. Fortifique-se na sua experiência. Sim, estude. Sim, qualifique-se. Sim, maneje bem a Escritura, a palavra da verdade. Mas jamais menospreze a sua experiência. A minha fé, Mateus, não é baseada em argumento. Não é baseada em tradição. Ah, mas você é judeu, faz o serviço todo judaico? É claro, são coisas que fazem parte da minha vida, como judeu. Mas nada disso é mais importante do que um contato direto com o Eterno de Israel e o seu ungido Yeshua, diariamente, intimamente. Nada disso, nenhuma indumentária, nenhuma tradição, nenhuma oração hebraica substitui um relacionamento diário com o meu Pai e com o meu Rei. É nisso que se baseia a minha fé. Fiquem atentos, pessoal. Estamos no final. E esses anticristos, esses anti-Mashiach surgirão. Eles se multiplicarão como erva daninha. E eu repito as palavras aqui de João. Nunca foram de nós, porque se tivessem sido nossos, jamais falariam, apregoariam o que tem apregoado. Jamais. Porque aqui nós não negociamos. Esses são aspectos de fé que eu não negocio. Se você quiser vir a mim discutindo sobre, mas quando que Yeshua volta? Vai ser, você é o quê? Você é pré, você é meso ou você é pós? Eu digo, eu sou pró. Eu sou pró. Eu creio que vai ter um arrebatamento. Lakarhat. Mas se eu quiser crer que vai ser antes. Eu creio que vai ter um milênio, amém. Eu creio que esse milênio vai ser meio, no mundo assim, meio espiritual. Será que vai ser uma coisa mais física? Isso aí eu converso com você, não tem problema algum. São coisas que não indiferem. Meu irmão, você compartilha da minha fé, nós caminhamos juntos. Eu não preciso pensar em tudo igual a você. Tudo bem. Mas não venha a questionar a identidade do meu rei, do meu Salvador. Não venha a questionar a missão do meu Salvador, do meu Redentor. Não venha questionar a Torá que eu estudo, que me aproximou a esse Mashiach. Não venha fazer isso. Porque aí você está traçando uma linha divisória. Aí não tem comunhão. E não digo isso em relação aos que não o conhecem ainda, porque esses é diferente. Deus sobre o meu povo colocou o quê? Escamas nos olhos, tampões nos ouvidos. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 11, Isaías escreve isso em Isaías capítulo 29. É de Deus a cegueira parcial de Israel. Isso é divino. Eu tenho amigos judeus, rabinos, que não creem em Yeshua, mas que eu me identifico com eles. Pessoas que eu aprendo, que eu estudo, que eu gosto. Pessoas que temem a Deus. Pessoas honestas, sérias. Esses não o conhecem ainda. O dia vai chegar, Yeshua vai se revelar. Derramarei sobre os habitantes de Sião, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele, como se chora por um unigênito.
O dia vai chegar, pessoal. Não é se vai chegar, é quando vai chegar. O que ele vai chegar, vai. Então, com esses, eu trato de uma forma muito especial. Eu os amo. Eu sou capaz de abrir mão da minha salvação para um grande rabino desses que eu admiro aceitar Yeshua. Eu abro mão da minha salvação. Como Paulo diz, eu desejaria ser anátema, Romanos capítulo 9, se isso fosse ajudar os meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Porque são israelitas. São israelitas, não são falsos israelitas. São israelitas. Deles pertence a adoção. Eles são filhos de Deus mediante a promessa, a lei, a escolha de Deus. Deles são as alianças. Deles é a lei. Deles é o culto. Deles são as promessas. E deles descende o Cristo, o Mashiach, segundo a carne. Israel tem o seu lugar aos olhos de Deus. E o meu irmão judeu, que ainda não crê em Yeshua, tem o seu lugar no meu coração. E eu trabalho por ele. Isso é um caso. Agora, pessoas que provaram dos dons do mundo vindouro, pessoas que tiveram experiência de redenção com o Mashiach, pessoas que provaram e agora vêm com esse papo de cuspir no prato, de chutar aquilo que usou, para esses só há expectativa do juízo. Quer saber? Não há arrependimento. Olhe para mim agora, preste atenção no que eu estou dizendo. Há um princípio bíblico. A pessoa que conhece, a pessoa que conheceu, que foi cheia do Espírito de Deus, a pessoa que atuou na unção e no Espírito profético de Yeshua, a pessoa que nasceu de novo e optou por seguir a mentira e por se desviar do caminho de Yeshua e por negar Yeshua, o autor de Hebreus fala, a essa pessoa não é dado mais a possibilidade de se arrepender. Que ela provou. É só juízo. Faça como o autor de Hebreus, entregue nas mãos de Deus. Eu não trabalho para que esses se arrependam. Oxalá se arrependam, vai ser muito melhor. Mas eu já entreguei nas mãos do Eterno. Preocupe-se com os vivos, meu irmão. Preocupe-se com os vivos. E pare de ficar neurado. Pare de ficar igual a palha no vento. Pare de ficar igual a pessoa desorientada. Já pensou se eu entrasse em desespero a cada coisa maluca que eu lesse na internet aí contra Yeshua, contra a minha vida, contra... Deixe que os mortos se divirtam com os seus. Preocupe-se com os vivos. Tem muita coisa para ser feita, para você ficar perdendo tempo com esse tipo de gente, com esse tipo de ensino. E se surgiu dúvida, é que você está se alimentando de lixo. Os apóstolos falam que a dúvida vem com o quê? Com ouvir o que não deve. Abrir o espírito para aquilo que é do mal, aquilo que vem do oponente, de Satã. Sabia que existe uma Torá de demônios? Paulo chama de Torá de demônios. A Torá é o ensino que os demônios proclamam para afastar as pessoas de Yeshua. Usam a Torá para afastar. Doutrina de demônios. É Torá. Doutrina em grego, didache, é instrução. Torá. É a tradução da palavra Torá. Dê ouvidos a isso, não. Alimente-se com coisa boa. Não é assim no seu dia a dia? O médico não vive te falando que você tem que parar de comer fritura, parar de comer coxinha, parar de comer carne de porco lá dentro da banha lá do porco, você comendo aquela banha, aquela gordura toda. Salga demais a comida, você se envenena. E onde que esse veneno é visto? Na sua vida, no seu corpo. Nos seus exames de sangue, nos seus exames de pressão, estão lá aflorando.
O que está aflorando? Qual é o resultado do seu exame de pressão? O que deu lá no seu exame de sangue? Aquilo que você se alimenta, está lá no exame. Você é o que você come. Por que você não faz isso também com a sua vida espiritual? Tem gente que vê lá a palavra judaico, já sai assistindo, tudo está escrito judaico. Quanto mais bizarro for o nome ainda do professor, mais ele vai assistir. Yoshua ben Nun, ben Tzadok, ben Derer, ben não sei o quê. Opa, esse cara deve ser judeu. Olha o tamanho do nome dele. Dão ouvido a mentiras. Dão ouvidos a doutrinas de demônios. Aí a fé abala. Por quê? Porque está achando que fé é saber mais. Fé não é saber mais. Fé é viver mais com Deus.